Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos em nossa casa. Em mais uma noite de exposições, de reunião, em mais uma noite em que aqui estamos para falar de Jesus, de Deus, da vida. Sejam todos bem-vindos. Como sempre nós falamos e temos aqui no nosso painel à frente, mas é bom reforçar um pouquinho aos que estão em casa, nós temos uma biblioteca que atende a todos os gostos de leitura quando se trata de conhecimento do Espiritismo, né? Então são livros muito bem recomendados, são livros nos quais todos nós podemos nos apoiar e confiar no que eles contêm. Então estão todos convidados a escolher uma obra, ir até a secretaria e lá deixar anotadinho o seu nome e levar para casa para aproveitar o conhecimento que esses livros nos oferecem. Enquanto nós estamos aqui, na sala lá ao lado da secretaria, estão as crianças de 4 a 12 anos. Ali elas conversam sobre Jesus, sobre a vida, enfim, ali as evangelizadoras auxiliam as crianças, os jovens, os adolescentes a ampliarem o seu conhecimento acerca de Jesus e seus ensinamentos. Temos o atendimento fraterno ou a conversa fraterna, que mediante um agendamento, a pessoa será ouvida por 2 trabalhadores e orientada de acordo com os ensinamentos de Jesus e dentro dos ensinamentos espíritas. Então, se tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram esclarecer, nós estamos à disposição, também mediante agendamento. Temos todas as noites após as exposições públicas, todas as quintas-feiras, nós temos o estudo de O Livro dos Espíritos. Então, sintam-se convidados a participar desse estudo, já está bem adiantado. Esse estudo é aberto aos que queiram participar por primeira vez? Sim, então todos convidados. Os de casa também, se correr rapidinho dá tempo de chegar e pegar o passe e o estudo ainda, né? E hoje, como é a última quinta-feira do mês e todas as últimas quintas-feiras, ao invés do estudo de O Livro dos Espíritos, nós temos uma conversa mais aberta, mais abrangente, também acerca do Espiritismo, que é o bate-papo espírita, né? Aceitamos doação de produtos de higiene e de limpeza e às vezes nós pedimos também algum alimento, que são encaminhados ao lar de idosos Coração de Maria, né? Eu queria fazer uma fofoca espírita, uma fofoca do bem, que espírita só faz fofoquinha do bem, né? Então, nós já estamos chegando mais perto do mês de setembro, que é o nosso mês espírita, que é o mês de aniversário da nossa casa. 34 anos? 34 anos. De Casa Espírita, de Centro Emmanuel. E nós teremos, como todos os anos, uma programação diferenciada novamente. Palestrantes de fora, visitantes, e na última sexta-feira, na quinta-feira nós temos palestra aqui e na sexta-feira será a palestra na Câmara de Vereadores, uma palestra maior, né? E quem esteve ano passado viu que foi bem legal, muito lindo, estão todos convidados, espalhem a fofoquinha espírita por aí. Vai ser bem legal esse ano também. Hoje então a exposição com a Soiane, O Discípulo de Perto. Da semana que vem, com a nossa irmã Genesi, Depois da Queda, o que fazer? Que tema interessante. Então eu vou chamar agora a Giovana, que vai fazer a primeira mensagem da noite de hoje. Para uma vida feliz, precisamos de domínio sobre nós mesmos. Um domínio que se apresente no relacionamento com os outros, na expressão de fé em Deus e no enfrentamento de problemas. Um pouco de agitação entre o que fazer de imediato ou no futuro não faz mal. É a força do progresso que,
dentro de nós quer se exteriorizar e produzir ações. Devemos acreditar no poder do otimismo, das palavras de afirmação, de incentivo, de esperança e por um basta no pessimismo. Mantenhamos o pensamento alto, o coração vibrante e as mãos generosas. Fale convictamente. Estou muito bem, nada tenho a reclamar. Outros possuem impedimentos maiores do que os meus, e ainda assim se consideram felizes. Aprecio quem sou, o que eu tenho e o que espero. A sua vida flui conforme o amor que você tem por si mesmo, vendo-se em paz com abundância de recursos e em boa direção. Isso em você se realiza. Ande confiante. Toda vez que você tem um bom pensamento, um bem entra no seu caminho. Então, após a mensagem da Giovana, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os seus olhos, tomar uma posição confortável no seu assento e elevar a Deus os nossos pensamentos, a nossa gratidão. Relembrar Jesus, que em todos os seus atos teve a caridade, a bondade, o bom ânimo, a coragem, a paciência, nos exemplificando como devemos agir também. Vamos agradecer a oportunidade de entrarmos em contato com o Evangelho de Deus trazido por Jesus. Que possamos trilhar o seu caminho de luz, aprender com Ele a sermos mansos, pacíficos, mas firmes no nosso querer e no nosso andar. Que possamos enviar daqui as nossas boas vibrações, bons sentimentos, principalmente o perdão àqueles nossos queridos com os quais convivemos, que permaneceram no lar, que aqui não estão. Enviar as nossas energias positivas a todos os que conhecemos, aos que amamos e àqueles com os quais temos diferenças. Envolva, Senhor, no teu amor e na tua paz todos. Fluidifica, Senhor, a água em cada lar, que cada coração receba as energias benfazejas e salutares do nosso Mestre Maior. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Boa noite a todos. Espero encontrá-los bem. Hoje nós vamos conversar sobre uma passagem que aconteceu entre Jesus e Efraim e que está no livro de Humberto de Campos. Efraim, tão logo quando ele soube que Jesus estava na cidade e que ele tinha várias pessoas que estavam ao seu redor espalhando a boa nova, os discípulos, ele também ficou apressado para buscar informações a respeito disso. Porque se falava de Jesus, do Messias, todo tipo de comentário, desde comentários bons até aqueles que não eram tão agradáveis. O povo naquela época, ele estava oprimido, sim, tinha dominação, dos governantes, e Jesus curava, consolava, bendizia. Teve até um momento que ele transformou água em vinho, numa festa de casamento, a pedido de sua mãe.
Então Efraim pensava, né? Será que não é ele o príncipe esperado, né, por todo esse povo, por toda essa gente? Então, se ele realmente era o príncipe, nada melhor do que estar do lado dele, né? Porque aí, provavelmente, ele ia compartilhar os cargos quando ele assumisse o poder, ele ia dividir, né, as vantagens. Então, ele queria ser um discípulo bem chegado do coração de Jesus. E aí ele vai procurar o mestre, então. E chegando, né, encontrando Jesus, então Jesus estava, quando Jesus chegou em Jerusalém naquele período, ele já sabia o que lhe esperava no futuro. Ele já sabia que viria a crucificação, né, e ele estava bem triste. Mas mesmo assim, ele recebeu Efraim com todo o seu carinho, sereno, como sempre recebia as pessoas que vinham lhe procurar. E então Efraim chegou para ele e disse: Senhor, aceita-me por discípulo. Eu quero seguir-te, mas eu desejo um lugar mais próximo do Senhor. Jesus sorriu e calmamente ele falou: eu tenho muitos seguidores de longe. Aspirarás, porventura, à posição de ser um discípulo de perto? Sim, mestre. O que eu tenho que fazer para conquistar semelhante glória? E aí, Jesus então vai explicar para ele o que é ser um discípulo de longe e o que é ser um discípulo de perto. Então, o discípulo de longe, diz Jesus, ele pode crer e descrer. Ele pode abordar a verdade agora e esquecer ela daqui a pouco. Mas o discípulo que estiver perto, ele vai ter que empenhar a própria vida na execução da vontade de Deus. O seguidor que estiver mais longe, ele vai se entreter com alguns obstáculos no caminho, com algumas vantagens talvez, mas o discípulo que estiver perto, ele terá que viver em suprema vigilância. Aquele que estiver longe tem liberdade para buscar honrarias e prazeres, mas aquele que estiver perto sofrerá as angústias do serviço incessante. Aquele que estiver mais longe vai poder se encolerizar, ferir o outro. Aquele que estiver perto vai ter que ter paciência para compreender e ajudar. Aquele de longe vai poder alegar dificuldades para se concentrar na oração. Vai experimentar sono, fadiga. O de perto caminhará sem cansaço, em constante vigília. O de longe vai respirar estradas floridas, mas o de perto, junto comigo, alguns atalhos espinhosos. E Jesus seguiu explicando para ele como seria a vida de um discípulo de longe e a vida de um discípulo que estivesse perto. E depois que ele falou isso, então, olhou para Efraim, que estava um pouco assustado, atônito com o que ele estava ouvindo, não estava compreendendo direito. Ele olhou para Efraim e perguntou: aceitarás mesmo assim? Aceitarás ser um discípulo de perto? Aí o candidato, né, Efraim, um pouco confundido com aquilo, refletiu, ele não sabia direito o que dizer. Aí ele disse então para Jesus: Jesus, Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Eu vou até a casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto dentro de 1 hora a fim de abraçar o teu sublime apostolado. Jesus
aceitou aquela colocação, enfim, despediu-se de Efraim sorrindo e sabia que Efraim não voltaria. E ele não voltou. Então, quando nós estudamos essa passagem no encontro que a gente teve em São Miguel do Oeste há poucos dias, né? Estava conosco a Débora, a Ete também estava lá. Eu fiquei martelando isso na minha cabeça, né? Quantas vezes será que eu não fui Efraim? Queria ser um discípulo de perto, mas eu não analisei o que realmente um discípulo de perto tem que abarcar. Que compromisso que ele precisa ter com Jesus. Então, às vezes é difícil da gente compreender o alcance da vinda de Jesus, o verdadeiro propósito do seu evangelho. E Efraim, ele foi movido pelos seus desejos pessoais, pela ânsia que ele tinha de poder, que ele queria estar perto do príncipe, né? Jesus ia assumir o poder. E ele queria então um destaque pessoal, estando ali do lado de Jesus. Até aquele momento que ele conversou com Jesus, e nem se sabe se ele conseguiu compreender bem ao certo o que Jesus colocou para ele, mas até aquele momento ele não conhecia o verdadeiro objetivo do mestre e do evangelho trazido. Então ele estava pensando no seu mundo, nos objetivos materiais, nós podemos dizer assim, para suas próprias paixões. E mesmo se fosse assumir, será que Efraim teria alguma condição de assumir alguma tarefa junto do Cristo? Né? Pela sua incompreensão do Evangelho? Então a nossa reflexão para a noite de hoje é: se eu quero me tornar um discípulo de perto, qual é o compromisso que eu devo assumir com Jesus? O que eu preciso fazer? Nem todos os nossos atos, eles são realizados através de compromissos que eu quis assumir. Especialmente alguns atos que a gente age no automatismo, né? Eu tenho que ir, vou seguindo a vida de forma automática. Outro exemplo é algumas atitudes, alguns atos que vêm impostos por lei, né? Que eu devo cumprir aquilo, mesmo que eu não queira, senão eu vou sofrer talvez uma consequência bem grave. Então, mesmo que eu não queira cumprir, eu preciso cumprir. Então, esses atos que nós temos, que não são um compromisso assumido, às vezes são até alguma insubordinação que eu tenho, não quero fazer isso, mas acabo seguindo nesse sentido, né? Não é um compromisso verdadeiramente assumido pela minha vontade. E é preciso, no momento que a gente decide assumir algo, que a gente consiga pensar sobre isso. Que a gente seja capaz de sentir se é realmente isso que eu quero. Porque senão vai ser algo superficial e nós não vamos assumir de forma verdadeira e vamos desistir logo aí na frente. E tem muitos momentos que a gente gostaria de fazer como Efraim, né? Está bem pertinho de Jesus, mas não viveu o que ele ensinou. Né? Está como num sonho, que bom é estar perto de Jesus, mas eu fazer não. Eu quero só receber aquele amor de Jesus, o envolvimento dele, né? E muitos dizem também, né? Eu sou comprometido com a causa do Cristo. Mas será que esse eu sou comprometido é algo só bonito de se dizer? Ou isso está dentro do meu sentimento, do meu ser? Porque há muito desejo humano, né, que a gente fala essas coisas bonitas, às vezes até para que o outro faça. Porque a gente gosta muito, né, de dizer o que o outro deve fazer, o que o outro deve sentir, pensando em mudar as atitudes do outro, não as minhas. E eu acabo esquecendo que o compromisso é um ato individual. É comigo mesmo, esse compromisso.
vamos voltar então a analisar lá a atitude de Efraim, né? Como ele não tinha de fato essa atitude comprometida com o Cristo e fica, né, sem saber o que dizer, vou me afastar, vou fugir, né? Eu vou ali, vou orar, Senhor, e volto em 1 hora. Quantas vezes a gente também não se afasta de alguma situação mais difícil? Ah, não, vou me afastar, não vou tentar resolver isso aqui. Não vou enfrentar essa situação. É mais fácil. E nesse momento, quando se pensa que Jesus é o rei e que ele veio aqui para instituir uma nova ordem política, né? Uma nova ordem sociopolítica lá do povo, né? Também não era só Efraim que pensava dessa forma. Muitos pensavam assim, tanto que quando talvez perceberam que não era esse o real objetivo do Cristo, por que não crucificá-lo? Já que ele não veio aqui para mudar o que nós estamos vivendo, assumir o poder e mudar tudo isso. Porque a ideia deles é que Jesus veio aqui não para mudar a maneira moral de se agir, mas sim para mudar a forma mundana de ser. Quão importante é nós compreendermos o porquê de determinadas atitudes, o porquê que Jesus atuava de determinada forma. Porque assim se interpretou tudo aquilo que Jesus trouxe de uma maneira equivocada. Talvez hoje ainda a gente não consiga compreender. Esse pensar equivocado, esse sentir de forma tendenciosa, alguns até de forma maliciosa com o Cristo, achando que ele veio para tomar o poder, né? Então, como Efraim também não acompanhava Jesus todos os dias, os seus ensinamentos, e só escutava um titi daqui, outro titi de lá, né? Ele também não tinha essa experiência. Então ele não tinha nem a capacidade e o conhecimento para compreender a mensagem de Jesus naquele momento. Então nessa narrativa de Humberto de Campos, Efraim é tomado de surpresa, mas é uma surpresa imatura, confusa quando Jesus pergunta se ele quer ser um discípulo de perto. E algo grave também é a promessa de que ele vai voltar. Dentro de 1 hora eu volto, mestre, me espere aí que eu vou voltar. Não voltou. Nós temos muitas reações diante do convite do Evangelho. A fuga é uma delas. Mas vejam que Jesus, quando ele fala com Efraim, ele deixa ele livre. Ele não diz, você é obrigado a me seguir, ou você é obrigado a fazer isso ou aquilo. Jesus deixou ele livre para decidir o que ele queria fazer. Pois Jesus sabe, é claro, né, que o compromisso é um ato de liberdade, é um ato de escolha de cada um de nós. Tem uma passagem de Lucas, no capítulo 9, versículo 23 e 24, que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Um pouco difícil talvez de entender essa passagem, né? Mas nós podemos destacar 3 pontos inicialmente. Que não há aliciamento. O que é aliciamento? É aquele contorno, aquela coisa bonita, né? Jesus não vem e diz, vem comigo, vai ser bom demais, você só vai receber coisa boa. Jesus também, ele não faz nenhuma promessa enganosa. Ele está até parecendo o Código de Defesa do Consumidor, né? Então Jesus não promete, vem comigo e segue-me que você vai ver que bom que é. Né? Não tem essa enganação. Ele fala de cruz. E Jesus também não impõe e não ameaça ninguém. Vem, porque se você não vier comigo, o meu Pai, ou até eu mesmo, posso te castigar. Vou te castigar se você não vir comigo. Então, Jesus não alicia. Jesus não obriga. Jesus não ameaça ninguém a seguir ele.
vamos lembrar de novo a fala, quem quiser. Ou seja, a gente está livre para escolher, nós não somos obrigados. E nós ainda hoje temos o hábito de apontar para o outro e dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não falo para os pais que os pais têm que fazer isso para os filhos, né? Estão falando de adultos para adultos, que pais têm a missão né, de educar e às vezes tem que ser duros. Mas às vezes apontar para outra pessoa que está do nosso lado, você faça isso, você tem que fazer isso, você tem que ir lá na igreja, você tem que ir lá no centro, tu está precisando escutar uma palestra. É sempre o outro que está precisando, né? E aqui a gente fala muito no livre-arbítrio. Então é isso, né? Nós temos escolhas. Jesus deixa a gente livre. E também, no Espiritismo, a gente também fala isso, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio. Pode escolher o que quiser. Mas, claro, a gente sabe que é a lei de ação e reação, né? Tem as consequências, talvez, de eu não seguir o caminho reto e o caminho do bem. Mas e aí? Como é que fica, né? O despertar para seguir Jesus, às vezes não é também de uma hora para outra. Lembram lá dos discípulos? Também não foi de um momento para o outro. Eles conviveram com Jesus, tiveram que conhecer os seus ensinamentos, tomaram alguns tombos. E às vezes nós também ouvimos, né? Vemos pessoas que se afastam por um tempo, que depois decidem retornar, que bom, né? Mesmo depois de aposentado, que bom que Francisco veio antes, né, Francisco? Mas mesmo depois, alguns, não, agora que eu estou aposentado, eu vou começar a estudar. Que bom, antes tarde do que nunca, não tem aquele ditado? Vamos aproveitar qualquer tempo que a gente tem, qualquer momento, né, é tempo de estudar, de ouvir os ensinamentos de Jesus. Então, é opcional, mas nós também não podemos brincar com o compromisso assumido. Eu vou ir na igreja, lá no Centro Espírita, eu vou ir de uns 2 anos, 2 anos e meio. Acho que daí tá bom, aí eu já tô com o céu garantido, né? Já que eu participei esses 2 anos, ser discípulo de perto é muito mais. Quando eu decidir assumir o compromisso, né? E vejam, tem uma passagem em outro livro, que é Cartas e Crônicas de Chico Xavier, que lá fala sobre a obsessão pacífica, que às vezes, e fala sobre Custódio especificamente nesse trecho do livro. Custódio, quando ele foi reencarnar, ele fez um planejamento reencarnatório de nascer numa família espírita, enfim, e seguir o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos. E então, logo criança, ele teve a orientação dos seus pais. Olha, vamos lá no Centro Espírita, vamos participar da evangelização, enfim. E Custódio teve alguns pensamentos. Coisas da alma, Custódio. Nada disso. Agora você é criança, é jovem. Deixa essas filosofias para depois. Ele achava que esses pensamentos eram dele, porque eram pensamentos bem sutis. E então Custódio deu ouvidos a esses pensamentos e continuou. Se formou na faculdade. Vieram de novo algumas ideias, a necessidade dele buscar os ensinamentos do Cristo. Mas, ao mesmo tempo que vieram essas ideias, novos pensamentos. Não, Custódio, agora não é hora. Não é a ocasião oportuna. Como é que você vai conciliar a sua carreira com esses assuntos de religião? Custódio. Observe o que a maioria das pessoas da tua idade fazem. Não seja louco. Ele pensou, é verdade, para quê, né? Então, se casou, foi seguindo a vida. Se casou, constituiu família, mas continuaram os chamados na espiritualização, aqueles cliques, né? Será que eu não devia ir? E aí, de novo, aquela vozinha, não ceda, Custódio. E as tuas responsabilidades de família, os teus filhos que você precisa cuidar, zelar pela sua esposa. Ele pensou, não vou, né? Não tá na hora. E aí veio a
morte dos seus pais e mesmo na idade madura, ele recebeu outros convites de amigos, enfim, para participar da igreja, enfim, do centro. E de novo, aqueles pensamentos. Ai, Custódio, você tem mais o que fazer. Para quê? Como é que tu vai diminuir os negócios? Vai ter que ir lá? A vida social vai ter que deixar de ir em alguns eventos para isso? E o tempo foi passando, a idade avançada. Quando ele se aposentou, pensou, acho que agora eu posso ir. Agora depois de velho, Custódio, você vai. O que tu vai fazer? Estudar espiritismo, ir na igreja? Vou te dizer de louco que teus filhos ainda são capazes de te internar. Capaz. Ele pensou, verdade, nem vou mesmo. E aí ele desencarnou e encontrou um amigo que ele tinha lá na espiritualidade. E ele disse, contou tudo isso que aconteceu com ele. E aí ele disse, vejam só, esses meus obsessores, que eram pessoas que não gostavam dele, né? Que depois ficaram ali no ouvido dele, só colocando pequenas ideias. Ele disse, esses obsessores, eles não me induziram a nenhum vício. Eles não me induziram a beber bebida alcoólica, eles não me induziram a fumar, a drogatização. Eles também não me conturbaram a mente ou me fizeram de louco ou ficaram me atazanando o tempo inteiro. Eles simplesmente acalentaram o meu próprio comodismo e me impediram de dar qualquer passo renovador. Vejam só, são pensamentos sutis que vieram para ele. Não foi nada, nenhum vício, nada extremo. Quantas vezes que talvez a gente tenha alguns pensamentos sutis. Aqui mesmo a gente escuta, algumas pessoas quando vêm, já estou tentando vir faz tempo, mas nunca consigo vir até o centro. Parece que sempre algo acontece para me impedir. Porque justamente quando a gente vai dar o passo da mudança, esse aqui está querendo mudar, ele está querendo ir no centro espírita, está querendo ouvir as palavras de Jesus, estudar. Vamos dar uma forcinha aí para ele ficar. Vamos mandar uma visita na casa dele nesse horário. Então, N situações que acontecem que às vezes a gente não se percebe, mas que acontecem justamente para impedir que a gente possa tomar o passo da mudança. Porque quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, Jesus não quis dizer que nós temos que deixar tudo que nós vivemos até hoje de lado. Não é negar tudo que eu vivi. É negar alguns pensamentos ruins e algumas atitudes ruins e partir para a mudança. Isso que é o negue-se a si mesmo. É negar esses conceitos materialistas e analisar o Evangelho de Jesus. Aquilo que ele veio trazer. Então, às vezes, a gente entende de forma errada, como é importante a gente poder estudar mais profundamente o que Jesus disse. Então, esse negar é a percepção de vida que eu tenho, talvez esteja equivocada. E vou me colocar aberto para essa mudança de valores, o olhar de forma espiritual, para que a gente possa dar um passo a novas atitudes, Por isso se usa muito a expressão evangélica, uma nova criatura. Essa nova criatura, sim, é impossível ter contato com Jesus e com o seu evangelho e continuar sendo igual, a não ser que a gente não compreendeu ainda o que ele veio nos trazer. Não tem como eu conhecer Jesus, os seus ensinamentos e ser aquela pessoa velha que eu fui. E para mostrar que Jesus não nos enganou, ele também diz, tome a sua cruz. E às vezes a gente começa, puxa, a minha cruz está pesada. E às vezes a gente pensa, poxa vida, pra quê? Deixa pra lá, nem quero. Foi só um surto querer seguir Jesus, tá tão difícil isso. Vou jogar a cruz aí no chão, deixar pra lá e tocar. Mas acontece, claro. Todo movimento de renovação vai ter esses obstáculos que eu vou ter que enfrentar. E
Quantas vezes, né, que a nossa cruz, a gente achava que ela era pesada demais para a gente carregar. Mas não é, a gente consegue. E cada um tem a sua cruz de forma personalizada. A minha cruz não é igual a nenhum de vocês. Tem uns que tem as cruzes mais pequenininhas, uma cruzinha só. Aí a gente olhando, puxa, a cruz dele é tão leve para carregar. Mas a cruz de cada um é customizada. O que eu estou colocando lá na minha cruz? Outros nem tem só um, parece que eles têm uma coleção. Parece que está num lugar, meu Deus, uma cruz, outra cruz, ele já está com umas 5, 6 nas costas, nem sei como é que consegue carregar. Vai seguindo, né? Vai seguindo. Quantas dificuldades. Então, cada um de nós tem a sua. Quantas dificuldades. Cada um sabe o que passa. Dentro da família, no trabalho, no seu íntimo. Consigo mesmo, às vezes, temos dificuldades. Conosco mesmo, né? E se alguém não está vivendo nenhuma dificuldade, aproveite esse momento. Se fortaleça. Ajude aqueles que estão do seu lado. Então, depois de pegar a cruz, Jesus diz: vem e segue. E naquele momento, naquela época, até parece que foram poucos que seguiram, né? A maioria não seguiu. Talvez por causa da incompreensão, negar a si mesmo, pegar a cruz, era um fardo pesado. Se a gente não compreendesse exatamente o fundo do que Jesus trouxe. Mas teve aqueles que seguiram, teve tropeços. Lembram-se de Pedro? Né? Tropeçou, negou Jesus, enfim, mas foi o discípulo que depois estava à frente lá da casa do caminho, acolhendo as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade da época, acolhendo aqueles que tinham doenças, que os filhos não queriam mais. As mulheres também, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, que foi atuar junto aos leprosos. Então tiveram tropeços, tiveram erros. Mas eles conseguiram vencer isso. Conseguiram seguir os ensinamentos do Mestre. E para nós, o que hoje é solicitado para a gente, para que a gente consiga seguir Jesus de perto, para que eu possa ser esse discípulo de perto? Será que é tão difícil? Ter solidariedade com o outro, praticar o amor, ter tolerância, compreensão às vezes com situações que acontecem que a gente já estoura. Ah, para que isso? Já vem o grito às vezes, o xingamento, a paciência. Essa paciência está me perseguindo. Na evangelização semana passada as crianças vieram com paciência. No estudo da segunda foi trazida a paciência na leitura que a gente fez. No estudo da terça se falou em paciência. Todo dia se fala em paciência, né? Então isso aí está martelando. Quem sabe? Isso está martelando para mim, né? Tem que ter um pouquinho mais de paciência. Porque às vezes a gente pede e acontecem as situações difíceis justamente para, vamos lá. Consiga enfrentar a dificuldade e ser paciente, né? Então, não é simplesmente praticar do nosso jeito, é praticar do jeito que Jesus nos ensinou. Nessa situação, o que Jesus faria? Cabe a cada um de nós refletir. Qual a distância espiritual será que eu estou de Jesus? Será que eu ainda estou olhando Jesus de longe, de muito longe? Ou será que eu estou chegando um pouquinho mais perto? Será que eu já estou tirando aquelas algemas que estão me prendendo, né, ao velho eu? Ou será que eu já estou dando um passo para a mudança? Estarmos aqui, eu acho que um passinho a gente já deu, né? Vamos seguir que vai dar certo. Vamos seguir que nós temos uma espiritualidade amiga aí para nos ajudar a tomar decisões corretas. Quando a gente não souber o que fazer, vamos meditar, vamos pedir ajuda.
da espiritualidade, do bem. E vamos ouvir não aquela intuiçãozinha, deixa isso pra lá, custódio. Vamos ouvir aquela intuiçãozinha que vai dizer, vai, faz essa coisa aqui, o bem, que vai dar certo. Porque nós podemos escolher qual dessas duas a gente vai querer ouvir ali dentro da nossa cabecinha, né? Então, é esse refletir que eu vou deixar para cada um de nós na noite de hoje, para que a gente possa fazer essa análise e tentar seguir um passinho mais perto de todo esse ensinamento de Jesus, esse tão grande ensinamento que ele nos trouxe. Muita paz a todos nós. Obrigada. Então, nesse momento, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e agradecer por essa maneira tão linda, tão verdadeira, tão intensa que o Espiritismo nos traz de Jesus e do seu Evangelho. Que possamos todos nós ficar encantados com esse Jesus, a ponto de querermos segui-lo, de nos aproximarmos dele pelas nossas ações, pelo nosso bom ânimo, pela nossa fé, que possamos encontrar nas suas palavras, nos seus exemplos, o caminho e trilhar esse caminho após ele. Obrigada, Senhor, pela oportunidade bendita, abençoada, de aqui estarmos reunidos em nome dele. Que Jesus nos abençoe, nos acompanhe, nos proteja e que nos dê o amparo de que necessitamos para continuar a busca por estarmos próximos a Ele. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja.